são meio-dia e 41 minutos aqui no Recife, meio-dia e 41. E na semana passada tivemos o início aqui na Plenitude FM de uma série especial de entrevistas com pré-candidatos que disputarão as eleições deste ano. Abrimos essa sequência recebendo a vereadora de Olinda e pré-candidata a deputada estadual Eugênia Lima. Hoje damos continuidade à nossa programação, recebendo em nossos estúdios o pré-candidato a deputado estadual federal, no caso, Jean William, natural de Recife. Jean William passou parte da sua infância no sertão do Rio Grande do Norte, onde foi criado pelos avós. De volta à capital pernambucana, ainda criança, construiu a sua trajetória e a trajetória acadêmica e profissional. Estudou Direito na Universidade Católica de Pernambuco, onde participou ativamente do movimento estudantil, disputando a presidência do diretório acadêmico do curso. Ele é advogado e presidiu a Comissão de Direito Civil da OAB, isso em 2003. Concorreu ao Conselho Tutelar, obtendo 1.065 votos. Agora, colocando o seu nome à disposição da população como pré-candidato a deputado federal. Jean William, seja muito bem-vindo à Plenitude FM e para nós é uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Receba-nos em nome de toda a nossa equipe da Plenitude, também nossos ouvintes. Desejamos uma excelente entrevista para você aqui com a gente. Lembrando que nós estamos no nosso site, no www.radioplenitude.net.br, pelo aplicativo Plenitude FM e também nas redes sociais. Os ouvintes que desejarem participar podem enviar sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp pelo 81 998 80 9801. Jean William, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos que estão nos escutando. Muito obrigado pela oportunidade de aparecer aqui, certo? Eu fico muito grato a você por essa oportunidade de a gente realmente explanar nossas ideias, viu? E a você também que nos escuta aqui na Rádio Plenitude. Plenitude FM 105,9. Entrevista. Eu falei algumas coisas sobre a sua vida. Tem algo mais que queira falar sobre a sua vida como jovem até hoje? Veja, eu cresci no sertão, né? Eu vi de perto o que é a pobreza, né? Desde cedo, né, eu tenho muita orgulho das minhas origens, né? Meu pai, que me acompanha aqui desde muito jovem, sempre trabalhou para poder me dar uma educação muito boa, né? Meu pai, ele trabalhou na fábrica de vassouras, né? Para poder, quando eu era criança, para poder realmente constituir uma renda e dar educação. Meus pais sempre disseram que a única coisa que não pode tirar de um ser humano é educação. E baseado nisso, né, ele sempre correu atrás, investiu em realmente educação. Chegando aqui na capital, eu me deparei com um novo mundo, né? Tudo muito diferente, muita gente. E eu sempre gostei de articular, eu sempre disse que eu queria ser advogado. Foi quando abriu-se então as inscrições para o curso de Direito, eu fiz, passei, também sou formado em Segurança do Trabalho, né? Pela Unibra, né? Unibra não, desculpa, pelo FBV. E lá eu descobri também outra vocação. Eu sempre tive um jeito muito de articular as coisas, um jeito muito de certo é certo, errado é errado. E com essa posição eu descobri também uma outra paixão, uma outra vocação, que foi a política. Eu acho que quando você nasce num seio político, é muito fácil você se encontrar ali, porque a política é muito cotidiana.
a política é longe de todo do cidadão médio, né? Ela sempre a gente vê um horário, um dia eleitoral, uma coisa ou outra, mas é difícil. E a gente não tem esse contato. No meu caso, eu tive contato na faculdade. Foi quando eu despertei, né? Para saber o que realmente é política, como que se fazem os acordos, tudo. E isso despertou em mim uma paixão. Então, hoje eu sou um advogado político. Sou um advogado político. O senhor decidiu disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. O que o motivou a colocar seu nome à disposição da população, juntamente nesse momento? Misael, obrigado pela pergunta fantástica. Eu, quando disputei na eleição do Conselho Tutelar, eu tinha dentro de mim um desejo de fazer a mudança, de chegar a proteger as crianças, de realmente de abusos, de você chegar e um estabelecimento estivesse vendendo uma bebida, você multar, fechar o estabelecimento, fazer a mudança, né? E quando eu cheguei no Conselho Tutelar, eu me deparei que assim, é um órgão muito importante, mas que hoje tem poucos poderes, poucas competências. E eu fui analisando, né? Um vereador, o que é que um vereador faz? Eu vejo muita gente hoje, com todo respeito, eu vi uns vereadores aí que saem prendendo as pessoas, como se policiais fossem. Um vereador que é um policial. Veja, um policial é muito bom ele fazer isso e incentivo, mas não é o papel de um vereador, né? Os poderes de um vereador são muito pequenos, né? Um deputado estadual também é muito pequeno. E quando eu almejei fazer a mudança, eu disse, onde é que eu posso fazer a mudança? Então, o deputado federal é ele quem, por exemplo, ele consegue falar sobre carga tributária, né? Sobre redução, sobre aumento. É o deputado federal, por exemplo, que tem um poder de fazer a reforma do Código Penal. Misael, você acredita que o Código Penal da gente é de 1940? É um decreto-lei ainda de Getúlio Vargas. E o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Veja você, a gente já teve várias reformas, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, mas nem de perto se fala de uma reforma criminal. Se fala, por exemplo, de reduzir a maioridade penal. É muito bom, mas veja, você está aí tratando o sintoma e não a causa. Porque em 1940 a sociedade era outra e não comporta mais. Então, vislumbrando essas dificuldades que a gente encontra na sociedade hoje, eu me deparei com a seguinte questão: como eu posso fazer a diferença? E eu entendi que Brasília era o nosso campo para fazer a diferença. Muitos eleitores não conhecem exatamente o papel de um deputado federal. Na prática, como o senhor pretende representar Pernambuco na Câmara dos Deputados? Veja, um deputado federal tem um papel muito importante mesmo. Se as pessoas bem soubessem o peso de um deputado federal, eu pretendo representar Pernambuco toda vez que eu chegar numa comunidade e, por exemplo, eu me deparar com uma família que não tem saneamento básico, porque foi votado, por exemplo, o marco do saneamento básico. E quais deputados votaram a favor? Quais votaram contra? É o pai de família, por exemplo, que ele recebe um salário mínimo, tem que ir no mercado. Quando chega no mercado, ele fica desesperado. Por quê? Porque um salário mínimo hoje não dá para fazer a feira. Se você acompanha o poder de compra do brasileiro nos anos 2000 e você vê agora, né, nos anos 2000 o salário mínimo era por volta ali de 70, 80 reais. Mas a gente tinha poder de compra, porque o nosso real era ancorado no dólar. Hoje, quase 26 anos depois, a gente está ganhando muito mais, em tese, porque a gente perdeu o poder de compra. Em 2002, a elite brasileira mais rica ganhava 13 mil reais. Hoje, ganha 24. Com 13 mil reais naquela época, você conseguia comprar um carro. Hoje você não consegue. Então, quando eu chegar na comunidade, eu quero chegar e devolver dignidade para essas pessoas, entende? O pai de família chegar e dizer assim, o meu salário está dando para as coisas, está dando para eu comprar carne, está dando para eu comprar o arroz,
não só o grosso. Eu quero também que o pai de família, a mãe, possa também dar pequenos luxos aos seus filhos. É um biscoito, é um dia de cinema com a criança. Veja, eu acho que isso faz parte da construção. Hoje em dia, o Estado, ele é um Estado muito pesado, que você pune quem tenta empreender, né? Você pune o empregador e as comunidades acabam virando margem. Então, até a criança, por exemplo, ela fica sem ter opções de lazer. E isso é um prato cheio, por exemplo, para a criminalidade. Então, quando a gente chegar lá, o que for de imposto, a gente vai votar contra. A gente não quer realmente de imposto. A gente entende, né, que o imposto, ele é o arquirrival de qualquer sociedade, né? Porque é no imposto, por exemplo, que vai embutir o arroz, que vai embutir a motinha. Veja você, Misael, uma moto CG 150 está em torno de 16 mil reais. Mais da metade é imposto. E quem compra uma moto para se locomover não é luxo não, é necessidade. É o pai de família da comunidade que não está tendo nenhum básico e mesmo assim está sendo extorquido. Então é nesse ponto chave que a gente vai representar a comunidade. Vai representar do rico ao pobre, do homem à mulher, do idoso à criança. Meu irmão Midiel está lá no Camaragibe, ele mandou uma pergunta para você. Sim, sim. Diz assim: quero saber que o senhor tem algum projeto para segurança. Temos sim. Segurança pública, como eu falei, Misael, é uma pauta muito importante para a gente. Por quê? Porque hoje o Estado ele acaba se tornando ineficiente, por exemplo, quando a gente fala ali em vigiar e punir, né, do Foucault, ele acaba se tornando ineficiente, porque os presídios hoje, eles não ressocializam, não previnem, né, e pior ainda, quando a gente vai lá, em 24 horas, por exemplo, você mata, você rouba, estupra, bota bomba, faz tudo, em 24 horas, miséria, você tem um juiz torgado para dizer se você volta para a rua ou não. 24 horas de custódia. Veja, se a gente chegar lá, eu vou pessoalmente botar o projeto de lei para botar fim ao audiência de custódia. Porque a pessoa que delinque, ela não tem que ter 24 horas audiência de custódia, não. É o fim da audiência de custódia. E ainda digo mais. Veja você, quando a gente pega os dados, né? Acho que tem um tempo, acho que foi um caso emblemático, acho que foi em 23 ou foi 24. E aí aqui, tá, não estou fazendo um ataque a ninguém, pelo amor de Deus. Mas o ponto é, o pessoal da segurança da vice-governadora Priscila Krause foi assaltada. E o bandido meteu bala nos seguranças. Em 24 horas... ele estava na rua. Na rua, 24 horas. Ele estava na rua de novo. Se fosse eu ou você acha que o juiz do caso iria mandar voltar? Porque foi isso que aconteceu. Repercutiu na mídia. Assaltaram a vice-governadora, manda voltar. O juiz pegou, eita, é a vice-governadora, manda voltar. Então, assim... o Estado acaba, quando eu digo Estado não é de Pernambuco, é o Estado como pessoa jurídica, né? Enfim. O Estado acaba, por exemplo, sendo seletivo com quem vai punir. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E eu quero, Misael, que o pai de família, quando ele for na esquina, ele possa andar de madrugada com o celular, tendo certeza de que não vai ser roubado. É isso que eu quero. Caso seja eleito, qual será a sua primeira prioridade a favor dos pernambucanos? Sendo eleito, né, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer esse IVA que está aí para entrar, diminuir. Porque a gente
Pois é, meu amigo, a gente vai para o maior IVA do mundo. A gente, pernambucano, já tem complexo de superioridade, né? Tudo é maior, tudo é melhor. A rua mais bonita do mundo, pode não ser da gente, mas a terceira é melhor. Ah, o Brenan, a maior da nossa. A maior avenida é nossa. Veja, e hoje o Brasil parece que está querendo adotar essa postura da gente. E a gente vai para o maior IVA do mundo. A gente tem imposto europeu com serviço de Senegal. Eu desafio qualquer brasileiro aí no SUS e ver se o SUS realmente vai prestar, vai funcionar. Você paga uma carga tributária altíssima e não tem retorno. Então, entrando lá, se Deus quiser, em janeiro agora, a gente vai articular para pôr fim a isso. E ainda digo mais, fim das regalias, tá? Saiu uma pesquisa agora que os 5 empregos que mais pagam bem são do Estado. É dono de cartório, é juiz, é advogado público, leia-se aí, por exemplo, é promotor, advogado-geral da União, entre outros, né? Então, veja, de um modo geral, hoje, se você quer enriquecer, você tem que entrar nas custas do Estado. E a gente é contra. Quer ficar rico, irmão? Eu sou o primeiro a dizer assim, vá e fique rico. Mas fique rico pelas suas pernas, não pelas pernas do Estado. Um dono de tabelião, um dono de cartório ganha 230 mil reais mês. Mês? Veja, isso aí é a gente. É um monopólio, o cartório é um monopólio, certo? E é a gente que tem que arcar com isso. É o salário do juiz. E ainda pior, veja você, não é lei não. Depois de muita briga que se conseguiu agora que o juiz perca agora, se ele for condenado em algum crime de corrupção, perca a aposentadoria. Porque o máximo que acontecia com o juiz era ele ser aposentado compulsoriamente, recebendo proporcionalmente ao tempo de trabalho. Então veja, não é difícil não. Você vê juízes, você vê desembargadores vendendo sentenças. Estourou caso na Bahia, estourou caso em um bocado de canto. Então a gente precisa reformar. Pelo povo pernambucano, a gente vai começar a investigar os hospitais. Recebeu dinheiro público, vamos no hospital. Vamos ver como é que está a situação do hospital. Aqui tem dinheiro público, vamos ver. Como é que estão os médicos aqui? A gente fez uma fiscalização esses dias agora, numa UPA, ali da Ibiribeira, que o médico disse assim, olha, tá muito cheio, é melhor você voltar para casa e voltar outro dia. Misael, eu digo uma coisa para você, se a gente entra, vai ser pau e choque. Não vai ter moleza não, para esse povo não. Entendo. A geração de empregos continua sendo uma das maiores preocupações das famílias. Que propostas concretas o senhor defenderá para criar oportunidades de trabalho em Pernambuco? Misael, o que acontece? Hoje, Pernambuco tem uma dos setores ali têxteis mais produtivos do Brasil. E, por incrível que pareça, fica no limite ali do sertão, né? Se a gente tem a Zona Franca de Manaus, por que a gente não pode também ter uma Zona Franca no sertão de Pernambuco? Porque Manaus tem e Pernambuco não tem. Ainda digo mais, se você pega um sertanejo ali, do sertão do Pajeú, qual oportunidade de emprego ele tem? Vamos levar empresas para ali, para se instalarem, darem desenvolvimento para essas pessoas? A gente zera o imposto. Se a empresa ela acha que aquela localidade é propícia ali, ela vai instalar. A empresa indo para lá, ela vai levar infraestrutura, vai levar desenvolvimento. O poder de compra da região vai aumentar. Então, assim, até mesmo a PEA de Pernambuco, a população economicamente ativa de Pernambuco, vai aumentar. Porque hoje em dia tem uma geração que é nem estuda, nem trabalha. Mas por quê? Porque não tem oportunidade. Falta curso, falta oportunidade de emprego. E a gente fazendo essa Zona Franca em Pernambuco, eu acredito que a gente vai desenvolver em muito a região do sertão pernambucano. Entendo.
A educação é frequentemente apontada como o caminho para transformar uma sociedade. Que mudanças o senhor considera urgentes na educação brasileira? Misael, o que acontece? A educação da gente, o sistema, o modelo, está muito ultrapassado. A gente precisa urgentemente rever todos os nossos conceitos. O PISA, que é um índice internacional que mede a língua pátria, matemática, inglês e a história, a gente ficou entre as piores posições. As piores posições. Então veja você. Primeiro, você vai para uma escola onde o professor ele é desacreditado. Tem aluno aí que está indo para a sala de aula para badernar, desrespeitando o professor. Uma pessoa que ela vira professora, eu acredito que ela faz aquilo por vocação, por paixão, porque não é pelo salário. O professor, uma profissão importantíssima, Exatamente. ele não está interessado ali em salário, não. Então, quando ele vai para a sala de aula ali, para dar o tempo dele, primeiro, você tem duas coisas ali muito, muito graves, tá, professor? Primeiro é a desvalorização salarial. A segunda coisa é a desvalorização profissional. Porque assim, veja, a gente tem que começar a separar. A China, muito embora seja um modelo ali que a gente muito controverso, o que ela está fazendo? Ela está separando as crianças que têm potencial das crianças que não têm potencial. Então, quando você bota, por exemplo, na sala de aula, uma criança que passa o dia todinho badernando, tirando onda, e uma criança que você quer estudar, que você está na frente da sala de aula, que quer busca ali o professor, para, né, isso, e você acaba botando essa criança também que está badernando ali, o que acontece? Essa vai tirar o foco da criança que está na frente. Então a gente precisa realmente fazer turma A, turma B, turma C, por desempenho. Por desempenho. Olha, você quer estudar, meu filho? Quero, pronto. Como é que é a sua média de notas? Vamos separar? Bora botar a escola cívico-militar aqui? Se você se desenvolve, se você se comporta bem, a gente, né? Você tem capacidade de ir para um ITA, a gente puxa mais. Porque se você vai para uma escola, por exemplo, feito um colégio militar, um colégio de aplicação, né? Ou esses grandes colégios aí, eles dividem, eles fazem isso. No setor privado, faz isso. Por que não também levar essa política do setor privado para dentro da instituição pública? A gente precisa começar a ter isso. Se a criança já é boa, vai fazer ela virar excelente. A gente ficou lá atrás com a autenticação de patente. Inclusive, isso até na mídia agora um tempo desse, de uma cientista, né, brasileira, que descobriu uma proteína que era capaz de curar os tetraplégicos. Veja você, a gente perdeu a patente. A gente perdeu a patente. Por quê? Porque educação não é prioridade. No Brasil não é prioridade. Se a gente for pegar, por exemplo, os números do quanto que você investe em educação, incluindo, por exemplo, as bolsas de estudo ali, né? Dá 1,9 bi por ano. Só o fundo eleitoral esse ano já está em 5,6 bi. A gente dá mais importância para a política do que para a educação. Complicado. E isso a gente vai reformar. Vamos falar de Suape. Perfeito. O Porto de Suape é um dos maiores patrimônios econômicos de Pernambuco. Como o senhor pretende trabalhar para fortalecer essa importante polo de desenvolvimento? Misael, o que acontece? Suape é muito importante mesmo. Lá atrás, em 2008, 2010 ali, até 2013, por exemplo, você via Pernambuco crescendo a 2 dígitos. A gente crescia 12% ao ano. O Brasil, naquela época, crescia de 3 a 5% ao ano. Então, isso mostra o peso de Suape para Pernambuco. Empregos foram gerados, oportunidades foram geradas. Se a gente dá condições ali, né, de o Porto do Brasil, o Porto de Suape, começar
a voltar com suas estruturas, inclusive até mesmo o estaleiro, né, que hoje está uma parte desativado, a gente começa a reativar a economia pernambucana. E quando a gente fala em economia pernambucana, o Porto de Suape, por exemplo, trouxe para Pernambuco uma alta dos imóveis, trouxe uma alta no preço dos alimentos, né? A gente precisa começar a investir em infraestrutura primeiro para receber Porto de Suape, porque senão vai gerar uma inflação enorme. Se a gente só começa a injetar dinheiro, a gente chega de repente, digamos, ou Deus quiser, Deus, em janeiro a gente tá lá em Brasília e a gente consegue articular tudo. Pronto, vamos investir agora no Porto de Suape. Vamos investir aí R$500 milhão no Porto de Suape. Muito bom. Só que eu digo uma coisa para você, Mizel. No outro dia começa um problema, que é a inflação. Por quê? Se construiu casas às pressas ali, principalmente ali no Cabo, ali, Barra de Jangada, para receber o povo de Suape. Porque não tinha mais ali, não tinha uma infraestrutura. Os imóveis começaram a ficar supervalorizados. E quando Suape fechou, né, encerrou parte das suas atividades, aquilo ficou ocioso. Então, por não ter uma infraestrutura, aquilo acabou ficando ocioso. Então, assim, Suape é importante, mas antes de Suape a gente precisa investir em infraestrutura para poder receber Suape. Entendo. Hoje existe um grande descrédito da população em relação aos políticos. Como pretende conquistar e manter a confiança do eleitor durante todo o seu mandato? Misael, o que acontece? Inclusive, vou dar aqui um spoiler, tá? A gente tá articulando porque se a gente entrar lá em janeiro, o deputado tem acesso a várias coisas, várias regalias. Auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, tá? Veja, eu vou pegar todos esses auxílios e não vou devolver não, tá? Eu vou comprar de cesta básica, auxílio terno, tudo de cesta básica, auxílio combustível, cesta básica, tá? E vou distribuir. Porque esse dinheiro é do povo. É do povo. E tem que voltar para o povo. A gente não vai estar por aí usufruindo do dinheiro do povo e o povo se lascando, não. A gente vai realmente devolver o dinheiro do povo. O povo merece, né? O povo é muito sofrido, foi muito enganado já. Vivemos em um país marcado por forte polarização política. Como o senhor pretende dialogar com parlamentares que pensam diferente para aprovar projetos importantes para Pernambuco? Michel, eu acredito que o diálogo é muito importante. Por quê? Porque sem o diálogo a gente não consegue evoluir nem mesmo como povo, como sociedade, como nada. Então, chegando em Brasília, por exemplo, a gente precisa encontrar esse mecanismo de dialogar, né? Veja, eu sou de direita, e abertamente de direita, não tenho nenhum problema com isso. Mas, graças a Deus, hoje, a gente tem sim pessoas que votam em Lula e estão com a gente, abertamente. Olha, Jean, eu voto em Lula, mas para federal, eu vou com você. Então, Misael, eu acho que isso é fruto de muito trabalho. É quando a gente para e escuta, por exemplo, a necessidade daquela pessoa. É quando a gente para, por exemplo, e diz assim: rapaz, veja, por aqui o caminho é mais difícil. Porque quando a gente tenta dialogar com outra pessoa, pode nem sempre ser o caminho mais fácil, mas é o caminho que leva a gente mais longe. E a gente acredita muito nessa construção, sabe? Tijolo por tijolo. Das nossas amizades, dos anos que vão se somando. E as pessoas vão se somando, elas vão acreditando. Quando vem verdade na gente, elas vão se somando. Por que o eleitor pernambucano deve confiar em Jean William para representá-lo na Câmara dos Deputados? Mas o primeiro porque eu não sou político. Costumo dizer que eu sou uma pessoa revoltada do bode que cansou da rua não ter asfalto, cansou de ir no posto não ter médico, cansou de ir na rua da minha casa morrer uma pessoa com 3 dias, tentar matar outra pessoa. Eu cansei.
Eu não tenho família política. Meu pai tá aqui, um homem simples, não é político. Minha mãe, uma moça, dona de casa, não é política. O meu avô, então, meu Deus do céu. O meu avô, que eu tenho, todos dois, que eu tenho muito orgulho, o de Caicó, não aprendeu nem a ler nem escrever. Minha avó, meu Deus do céu, tem até a quarta série. Então, a gente vem, Misael, com uma pegada de... Eu não tenho família na política. Não é uma oligarquia. Aqui não estamos com curral. Aqui a gente quer fazer a transferência. Quer fazer realmente a mudança. E nada vai mudar se você só votar nos mesmos currais eleitorais. Das mesmas raposas velhas. O senhor defende mudanças na legislação penal? Sim, a reforma total. Que tipo de mudanças? Veja, primeiro a gente tem que extinguir, né, esse Código Penal. Tem quase 80 anos, né? E começar a pensar realmente no que faz sentido hoje, né? A política hoje. Por exemplo, tem no Código Penal o crime de charlatanismo. Edir Macedo, por ali, na década de 90, 80, foi preso por causa disso. Entendo. Veja, quando você vai, e aí eu não sou da Umbanda não, tá? Eu sou cristão evangélico. Mas quando você vai na Umbanda e diz, por exemplo, traga o seu amor de volta em 3 dias e aquela pessoa acredita nele, eu vou prender aquele pai de santo? Até 2005, a gente tinha um crime de adultério. As pessoas que botavam Gaia eram presas. Poderiam ser presas até 2005. Veja, o Código Penal não acompanhou a mudança da sociedade. Não acompanhou. A gente viu aí um ingresso de pessoas que eu costumo dizer que muitas vezes até mal intencionadas, né? Que são as pessoas agora que querem acabar com o presídio, né? E começaram a colocar, por exemplo, suas ideias, suas pitadas no Código Penal, né? Por exemplo, vamos lá. A lista de custódia é uma delas, tá? A lista de custódia tem que acabar. Não pode continuar a lista de custódia. Às vezes, o policial que levou o bandido para lá passa mais tempo na delegacia assinando papelado do que o preso detento. Entendo. Imoral. Na sua opinião, como o Congresso pode, através de leis, combater o crime organizado? Veja, inclusive teve até agora, recentemente, né, uma discussão se o PCC e o CV seriam terroristas, né? E veja, se você pega ali a cartilha do Marighella, que ele foi preso ali junto com o pessoal do CV, PCC, você começa a ver ali que algumas coisas batem. O manual de guerrilha do Marighella são as táticas que o CV faz, principalmente o CV, né? Então, o que acontece? A gente precisa começar não a ir na boca de fumo, porque hoje o crime organizado já deixou de ser só um rapazinho que vende ali uma maconha para ser o cara que está com fundo imobiliário. Veja você, fundo imobiliário, comprando imóveis para você lavar dinheiro para distribuir. A Cracolândia ali em São Paulo, o governador Tarcísio, pessoa pela qual eu tenho muita admiração, e do Partido Republicanos, ele desarticulou a Cracolândia. Mas não com bala de borracha, spray de pimenta no noiado, não. Mas ele foi muito mais além. Ele descobriu, né, que a Cracolândia era utilizada pelos ébrios, né, traduzindo pelo português, pelos noiados, para desvalorizar as propriedades em entorno ali. Aí você via um fundo imobiliário, comprava aquele imóvel ali por muito abaixo do preço, e você começava a dizer que aquele imóvel ali estava habitado, estava locado, e se lavava dinheiro. A gente deixou o crime organizado de ser só um crime organizado para quase virar um narco-estado. O crime organizado hoje já tem promotores, já tem juízes, já tem desembargadores, policiais, delegados. Tem uma delegada que, quando ela ia assumir, impediram de assumir, porque ela era esposa
do comandante do CV de Minas Gerais. E tá na internet. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não pisar no freio e dar um cavalo de pau agora, a gente vai começar a virar um El Salvador da vida, que era um país mais perigoso do mundo. Então, assim, o combate aos narcos-estados é uma questão que a gente tem que começar a tratar ontem. Porque em Fortaleza, ó, desculpa, no Ceará, quando começaram a colocar embaralhadores de sinais nos presídios ali, começaram a tocar o terror. Explodir ponte, tocar fogo em ônibus, tocar fogo em carro. E o estado do Ceará ficou refém, à mercê da criminalidade. A gente precisa de alguém com fibra que diga assim, meu amigo, é pau e choque. Pernambuco possui importantes obras que dependem da União. Quais deles o senhor considera prioritária? A gente poderia destacar, dentre essas obras, tá, o anel rodoviário, né? Porque, assim, Recife hoje tem um dos piores trânsitos do mundo. E boa parte disso é porque, por exemplo, Recife acaba sendo parte, né, do pedágio. Por exemplo, algumas mercadorias que saem ali do porto do Recife. A Recife ainda tem um porto. As mercadorias entram no porto do Recife e vão ser escoadas para Goiânia, em alguns insumos, né, às vezes para o carro, para o interior. Então, o que acontece? Quando a gente vê esse gargalo em Recife, todo mundo passando por Recife, a gente acaba que fica abarrotado. Por exemplo, os carros, os ônibus, os insumos que vêm de Goiânia passam por onde? Por Recife. Os insumos, por exemplo, que vêm ali do Cabo, ali, Suape, do Porto, passam por onde? Por Recife. A Amazon, Recife, né? Então, o Recife acabou se tornando um gargalo. Não tem, por exemplo, a Viamangue começa em Recife e termina em Recife. Não tem um projeto, por exemplo, né, um consórcio das prefeituras com o governo do estado, com a União, por exemplo, para que você desafogue. A gente precisa começar, por exemplo, a trabalhar a malha ferroviária de Pernambuco, que é importante, para poder deixar as rodovias, né, principalmente para carros. Né? E isso é uma parceria que tem que ter entre os municípios, o governo de Pernambuco e a União. Talvez essa a primeira, o anel rodoviário, que a gente está em construção. A segunda, a expansão da malha ferroviária de Pernambuco, que é obsolentíssima. Vamos falar do sertão? Nosso sertão. Que propostas o senhor defenderá para a agricultura no sertão? Misael, o que acontece? A agricultura no sertão, a gente tem que começar a dar margem para essas pessoas expandirem o horizonte de consciência. Veja você, quem levou energia para eles foi Miguel Arraes. Miguel Arraes ali na década de 80, 90, né? E veja, de lá para cá ficou na mesma coisa ainda. A mesma coisa. A gente precisa inovar. Hoje existe uma coisa chamada energia solar. Que os novos fazendeiros são fazendeiros de painéis solares. Se você reparar bem, a Meta está para construir um data center no Ceará. Por quê? Custo de energia barato. Por que é que o fazendeiro hoje, que tem lá suas 2 cabecinhas de gado, suas 2 cabrinhas, não pode, por exemplo, pegar 3, 4 hectares e botar de painéis solares, que tem uma intempérie muito menor? Veja, se você vai para o sertão ali, Misael, você tem 3.000 horas de sol em um ano. Misael, se você compara esses números com a Alemanha, com a França e com outros países, isso é a mina de ouro. Então, o sertanejo, e dando foco aqui, o sertanejo pernambucano, a gente está perdendo dinheiro.
Se a gente desse condições, olha você, sertanejo, você que é fazendeiro, vamos produzir aqui custo de energia barato, porque a energia, primeiro, ia abastecer ele, e segundo, ia abastecer também toda a indústria pernambucana. O fazendeiro, a agricultura, como a gente pensava ali nos anos 70, 80, mudou. Hoje a agricultura é feita através de satélites, né? Por máquinas, por IA. E a gente tem que levar o primeiro passo. O primeiro passo para o fazendeiro que não tem acesso a um trator guiado por GPS, que não tem nem condições, meu Deus do céu, de comprar um trator, é dar condições dele começar a realmente cultivar o que é mais barato, que é o que Deus deu, que é o sol. Então, nossa primeira proposta é permitir que o fazendeiro, que tem a sua usina ali do Alto do Sertão, produza usinas solares. Isso é ótimo. O eleitor hoje, ele está mais exigente. Como pretende prestar conta do seu mandato? Graças a Deus, hoje tem a internet. E a internet não deixa, por exemplo, passar nada. Se qualquer eleitor entrar aí no portal da transparência da Câmara dos Deputados Federais, vai conseguir ver todos os gastos. Todos. O quanto foi, onde foi, quando foi. Por exemplo, o Marco Feliciano gastou R$300 mil nos dentes. Um tratamento bucal. R$300 mil. Veja, o que esse homem andava comendo, eu não sei. Eu sei que 300 mil é muito dinheiro, meu patrão. Muito dinheiro. Então eu convido a toda a população pernambucana a entrar no site da Câmara dos Deputados Federais e botar lá no portal de transparência e ver em que esse deputado que você votou na última eleição está gastando seu dinheiro. E no meu mandato, se Deus quiser, não vai ser diferente. A gente vai fazer essa prestação. Vamos estar ao vivo, eu e o eleitor, dizendo assim, olha, tá aqui no portal de transparência. Como? Porque esse dinheiro que os deputados e os políticos gastam não é dele, não. O dinheiro que o político gasta é do povo. E o povo que tem que saber como é que o dinheiro dele tá gasto. Se eu tenho R$100, eu dou pra mulher, eu quero saber como é que... mulher, tu gastou meu dinheiro com o quê? Ela volta sem nada, oxê, cadê meu dinheiro? Então o povo tem que saber com que o dinheiro dele está sendo gasto. Verdade. Nesse caso, o senhor pretende divulgar regularmente o que tem feito. Isso mesmo. Chama-se prestação de contas. Perfeito. Muita pouca gente faz isso. Muito pouca gente faz isso. Bom, a Plenitude FM tem um público formado, em sua maioria, por famílias cristãs. Que papel o senhor acredita que a família exerce na construção de uma sociedade melhor? Misael, não há sociedade sem família. Não há sociedade sem família. Porque assim, quando a gente vai lá atrás, a gente começa a ver um desenho. O Estado, o que é o Estado? O Estado não existe. O Estado é você, sou eu. São nossas famílias que se juntam e dizem assim, olha, nós queremos valores. Porque um homem que não tem família, por exemplo, ele não tem nem apego à terra. Se eu não tenho família, vou-me embora. Tanto faz Brasil, Portugal, qualquer terra. Então a família é quem cria um vínculo do homem com a terra. A família. É aqui onde o meu avô nasceu. Foi aqui que o meu pai nasceu. Foi aqui que eu nasci. É aqui que eu estou criando meu filho. Então essa ligação do homem com a terra é fundamental. Fundamental. Digo ainda mais. Quando a gente vai para o trinômio Deus, Pátria e Família, né? Esse tripé não se sustenta sem a família. A família tem que vir antes mesmo do Estado,
antes mesmo de qualquer coisa, porque a família é quem dá as bases morais, as diretrizes, né? E esses dias agora eu fiquei muito triste, porque eu vi uma família que adotava o homeschooling e foi pro Senado, os pais foram presos, passaram 50 dias na cadeia, né? E na decisão, Misael, da juíza para prender os pais, a juíza disse que as crianças não tinham acesso, por exemplo, ao funk. Veja que engraçado. A família, tudo bem, o funk é cultura. Uma cultura de muito baixo nível, mas ainda cultura porque é cultuado. Mas veja você, a família é quem deu a cultura. As crianças liam 32 livros por ano. 32 livros. A média brasileira é 1,5. Então é a família. Quando eu chego, sento com meu filho pequeno e digo assim: filho, isso não pode, isso é errado. São os valores que um pai passa para um filho. Isso vem antes mesmo do Estado. Porque quando eu digo assim, filho, isso não pode, isso é errado, eu estou querendo dizer ainda mais quando a Bíblia diz assim: nem tudo que é lícito me convém. Então, esse é o papel da família. Entendi. Vamos lá. Como conciliar desenvolvimento econômico, justiça social e respeito de diferentes convicções da população? Misael, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, com justiça social, é uma equação que a gente tem que pesar muito bem, tá? Como sal e pimenta. Se a gente exagera, fica difícil de comer. Então, o que acontece? Quando a gente chega lá, desenvolvimento econômico, a gente leva uma empresa para lá, como a gente estava falando aqui atrás. A gente leva uma empresa para o sertão, né? Uma empresa, né? Estamos aqui uma empresa têxtil, de repente, sei lá, a Pernambucanas, que é uma empresa e tal, levamos para o sertão. E ela vai se instalar lá. Olha, ela diz assim: eu preciso aqui de mão de obra. A gente precisa dizer assim: olha, você pernambucano, você tem chance agora de sair de uma subsistência. Porque vamos lá, tem cantos que o Bolsa Família é o único canto, é o único jeito que você tem para subsistir. Porque na cidade não tem nada. Tem cidades hoje que são impraticáveis de existir se não fosse a ajuda da União. Tem cidades hoje que essa é a realidade. Então, o Bolsa Família é o único jeito de subsistir, até por causa daquela ligação que a gente falou, do homem com a terra. É muito difícil, por exemplo, alguém que nasceu numa cidadezinha, sei lá, Oricuri, vir bater em Recife. É difícil, por causa da ligação do homem com a terra. Então, o que acontece? Quando a gente chega lá e diz assim, a empresa chega e instalou o seu comércio, tudo, e diz assim: olha, você tem agora condições de você começar a consumir, de você ter dignidade, de você ter sua motinha, de você ir no mercado e escolher o que você quer comprar, não o que você pode. Porque hoje em dia a gente compra, principalmente pessoa de baixa renda, o que cabe no bolso. É comprando fiado, já contando um Bolsa Família do próximo mês, com Vale Gás. Exatamente. Então, assim, quando a gente leva o desenvolvimento econômico, a gente diz assim: olha, agora, isso aqui se chama salário. Escolha o que você quer comprar, faça a conta. O tempo passou rápido, 50 minutos. E assim encerramos nossa conversa. Agradecemos a presença do Zé Williams aqui no nosso estúdio. Recebo um abraço especial da nossa equipe Plenitude FM e ouvintes. Queremos ceder esse abraço ao meu mano, Midial Gomes, que gentilmente intermediou junto ao então pré-candidato para que essa entrevista acontecesse no dia de hoje. Pré-candidato, suas considerações finais e dê o seu bom dia a nossos ouvintes. Primeiramente, queria agradecer ao amigo Misael por estar me entrevistando
E um abraço muito especial ao meu amigo, companheiro Midiel. É gente boa. Demais. A gente vem militando de movimento de rua desde muito tempo. Então, assim, Midiel, eu tenho um carinho muito especial por ele. Muito especial mesmo. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. A você que nos escutou, certo? Que você acompanhou até agora, né? Teve a paciência de esperar tudo. Eu quero dizer o seguinte. É verdade que na política existem más pessoas. Mas ainda há de haver pessoas que façam certo. E a gente não pode desistir, porque para que o mal vença, basta só que as boas pessoas não façam nada. Então é assim a política. Essa é a política. A política daqui da esperança. A política que diz assim, eu acho que vai mudar. E se não mudar, eu vou continuar esperançoso. Porque política é quando a gente vai no mercado comprar um quilo de arroz. Política é quando a gente vai, por exemplo, pagar o IPTU. Política é quando a gente vai comprar o pão. Política é quando a gente acende uma luz. Política é quando a gente liga a TV. Política é quando a gente entra no Facebook. Política é quando a gente tem um direito violado. Isso é política. Então, a você que ficou até aqui, eu digo, não desista da política. Vamos ter esperança. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Estiver aqui no nosso estúdio, né, fazendo essa visita aí. Obrigado a todos, bom dia. Continue com a nossa programação Plenitude FM 105.9. Quer ver sua marca alcançando milhares de pessoas todos os dias? Anunciar na rádio Plenitude FM é presença, é confiança, é resultado. Seja no carro, em casa ou no trabalho. A Plenitude FM fala com quem decide e compra o seu produto ou serviço. É direto aos ouvidos do seu cliente ideal. Muito obrigado. Não fique invisível. Faça sua empresa ser lembrada e procurada.